Flamengo prevendo reuniões durante a semana que vem para tratar das renovações do Dorival, do Davi Luiz e do Felipe Luiz, né? E aí os casos são um pouco diferentes, né? Com relação ao Dorival, as partes já se manifestaram aí que tem interesse mútuo na continuidade, né? E aí o Flamengo já tem um reajuste previsto, né? No caso de sucesso do trabalho, porque o contrato do Dorival com o Ceará tinha alguns gatilhos consideráveis para a premiação. Então ele, quando fez essa mudança para o Flamengo, ele quis isso também. E aí parece que ele vai ter aí um bom aumento. A tendência é que o empresário dele chegue ao Rio de Janeiro na próxima semana, aí, na quarta-feira, para tratar desse assunto, né? E aí a gente tem o caso dos dois jogadores, do Davi Luiz e do Felipe Luiz. A expectativa com o Felipe Luiz é que seja rápida, né? Igual no ano passado, com tendência para redução salarial e novos gatilhos para conquistas, né? E aí, por ser 2 anos mais novo, a situação do Davi Luiz é diferente. A diretoria avalia as condições para um aumento de salário, né? E aí também ficou definido, né, que a situação lá da dupla de Diegos, né, o Diego Ribas e o Diego Alves, a situação está definida e os dois jogadores se despedem do Flamengo no dia 31 de dezembro. O Flamengo projeta homenagens para o jogo de despedida marcado inicialmente para o dia 13 de novembro no Maracanã contra o Avaí, Alan. Então, as notícias são essas. Dorival, com alguns gatilhos aí, né, vai receber um aumento. Felipe Luiz pode renovar até com redução de salário. E o Felipe Luiz e o Davi Luiz tendo aumento. Queria saber o que você acha disso tudo aí. Se precisa ter aumento, se merece ter aumento, se não e tal. E aí a gente troca uma ideia com o pessoal. Então, Marcão, é aquela história, né? Vai ser muito difícil tirar o Dorival por tudo que ele fez, né? Eu tenho minhas ressalvas, eu tenho muitas dúvidas cá comigo, né? Da capacidade do Dorival de não permitir que esses jogadores entrem na zona de conforto para a próxima temporada. Eu tenho muitas dúvidas, muitas. Vim falando até no avião, no voo com a rapaziada, né? E aí citei mais uma vez o Bernardinho, para quem me conhece aqui sabe o quanto eu gosto do Bernardinho. Um dos motivos que me fez também ficar apaixonado pelo velho português, porque eu acho que ele também era um cara inconformado de natureza, é um cara que não deixava o comodismo, né, se espalhar pelo grupo, um cara que, por mais que saiba que, né, a perfeição não existe, ele buscava incessantemente a perfeição para não permitir que os jogadores pudessem entrar na tal zona de conforto. E eu tenho muitas dúvidas de ficar comigo se o Dorival também vai ter essa mesma pegada, essa mesma capacidade de não permitir que os jogadores entrem na zona de conforto. Mas a diretoria vai ter que fazer o papel dela e o cara foi campeão, né? O grupo abraçou o treinador, as coisas ali, né, fluíram. Tem uma mensagem da inscrita também aí da Maria, vou até botar aqui, ó, que o Dorival, a Maria Tavares colocou, o Dorival gosta de jogar no 4-1-4-1, com 2 meias por dentro. Ele disse isso no Bem Amigos, enfim. Ainda tem essa questão de como o Dorival vai montar esse time para 2023. Quais serão, né? Quais serão os eu acho que com treinamento, Alan, esse time das Copas joga nesse 4-1-4-1 tranquilo. Não, eu também acho. Só que aí, além desse time das Copas, Marcão, quais serão os jogadores que vão chegar? E o que o Rafael Teixeira me pergunta é pertinente. Tá bom, Alan, então, quem teria essa capacidade? Não sei, aqui no Brasil eu não vejo. E aí, quando a gente fala que no Brasil a gente não vê quem teria capacidade, a gente pega e lembra como o Braz é muito competente para viajar do Brasil para a Europa para buscar um novo treinador. Então, assim, né, deixa o Dorival e vamos orar aos deuses que o Dorival possa, né, conseguir conduzir essa equipe a mais conquistas, a mais títulos, e não faça com que esses jogadores, ou não permita que eles entrem em zona de conforto e tentem mais uma vez se esconder atrás dos títulos que conquistaram. O Marquinhos aqui, Francisco, pergunta lá, nem o Tite. Cara, eu confesso a você que eu não gosto muito do Tite, não. Já falei diversas vezes aqui. Eu acho o Tite um encantador de serpente, rapaziada. Não sei se o Tite daria certo. Eu sei que minha opinião é muito contraditória nesse ponto, que tem muita gente que gosta do Tite, acha ele um bom treinador. Talvez seja, assim, um certo preconceito que eu tenho dele, né? Até mesmo da época do Corinthians. Mas, assim, que permaneça, então. Felipe Luiz, para mim, merece um contrato de mais um ano, né? E o Davi Luiz eu também contrataria.
Até porque o Davi Luiz teve um papel fundamental em 2022. A gente vai saber disso mais à frente, quando o Davi Luiz, principalmente, deixar o Flamengo. Se hoje a gente fala de uma recuperação do Léo Maldini, se o Léo Pereba morreu para o futebol e surgiu o Léo Maldini, a gente tem que entender que muito disso partiu do Davi Luiz. Muito, muito. Se o Rodinei conseguiu apresentar um bom futebol, muito dessa melhora do Rodinei está condicionado ao trabalho que o Davi Luiz fez internamente com esses jogadores. Então, assim, o Davi Luiz, ele é um jogador muito mais importante do que muitos acreditam, do que muitos pensam, porque a gente só vê a ponta do iceberg. A gente não vê tudo que tem abaixo. Então, o Davi Luiz hoje, para mim, se transformou em um dos líderes da equipe. O Dorival já deu indícios disso, falou que temos, né, capitão dessa equipe sem ter a faixa, e esse grande capitão é, sem sombra de dúvida, do Davi Luiz. Ele teve uma importância gigante, gigante, durante toda a temporada de 2022, e eu permaneceria, sim, com o Davi Luiz. Então, assim, Marcão, renovaria com os 3, agradeço demais, acho que o ciclo já deveria ter terminado, foi prorrogado de forma equivocada pelo Marco Braz, na minha opinião, ao Diego Alves e ao Diego Ribas. Que eles possam, né, ter a sequência na carreira, eles foram importantes, sim, para o Flamengo, principalmente em 2019, mas esse ciclo já deveria ter sido encerrado. Parece que se encerra agora, né, diante do Avaí, e que assim seja, para que a gente possa oxigenar a folha de pagamento e trazer profissionais hoje do nível, à altura do Clube de Regata do Flamengo. Eu concordo contigo, assim, eu acho que o Flamengo vai renovar com os 3 e deve renovar com os 3. O Dorival, apesar dos últimos jogos me darem uma má impressão, principalmente aquele segundo tempo contra o Corinthians, né? Apesar de entender que a gente ficou completamente sem jogador para a posição, mas eu achei meio ruim o segundo tempo do Flamengo. O jogo do Atlético Paranaense, com o Filipão, hein? Ele consegue achar uma solução para enfrentar o Flamengo, que não é uma solução de ficar lá atrás se retrancado, né? Eles conseguiram jogar. Claro, até pelo calor que estava lá, eu acho que eles não conseguiriam fazer a estratégia o jogo inteiro, né? E já tinha ali uma amostra, ali o Flamengo já tinha melhorado no jogo quando acontece a expulsão do Pedro Henrique. O Thiago Maia já tinha saído 2 vezes sem marcação, né? Por conta da movimentação dos jogadores do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo seria campeão mesmo sem a expulsão, tá? Mas conseguiu ali meio que taticamente oferecer dificuldade para o Dorival. Mas o Dorival é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Certamente ele iria ficar mesmo. Então, não tem problema nenhum com nenhum dos 3, né, que irão renovar. Eu só não consigo bater legal esse aumento para o Davi Luiz. Sinceramente. Davi Luiz é um zagueiro de 35 anos, que ganha, sei lá, por volta de ser 1.300.000, 1.200.000, não sei qual é o salário dele, mas ele ganha para lá de 1 milhão. Então, assim, e aí você fazer uma renovação de contrato com ele, com um aumento, eu acho que se mantivesse o salário, eu acho que ninguém estaria reclamando. Mas esse aumento meio que me pega um pouco assim. Mas eu acho que ele merece, assim, a renovação. Acho que é um jogador que, não assim que chegou, mas com o passar do tempo, ele se tornou fundamental, não só em campo. Eu acho que em campo ele está muito bem também, né? Conseguiu fazer essa dupla com o Léo Pereira. E aí o nível do Léo Pereira sobe absurdamente. Claro que tem influência do Davi Luiz, né? Mas fora de campo, eu acho que o Davi Luiz também tem um papel importantíssimo. E a gente ficou sabendo um pouco disso com relação ao Rodinei, né? Que foi um papo que rolou depois do título, que foi o próprio Rodinei que puxou, não foi nem o Davi Luiz, né? O próprio Rodinei puxou e tal, e aí o Davi Luiz falou, não, cara, ó, o cara trabalhava comigo durante as tardes e tal. Então, assim, acho que ele tem esse papel muito preponderante fora do campo. Dentro do campo, é um jogadoraço. Acho que tá jogando bem e tal. Falta sair esse bendito gol, né? Falta sair essa porra do gol. Quando saiu, acabou a luz, né? É impressionante, né? O jogo da ida contra o Corinthians, acabou a luz. Acho que é um baita jogador, mas eu não... Esse aumento aí foi a única coisa na notícia que me pega um pouquinho, é a questão do aumento salarial.